sempre falo que a fala é a ponta do iceberg, que tem que é o que sai para fora, que é o que a gente consegue ver, mas que tem uma montanha desestruturada embaixo. Para ela falar, ela precisa de muita terapia comportamental, ela precisa de muito estímulo em imitação, ela precisa imitar, porque a gente aprende a falar imitando as palavrinhas. Quando eu ensino uma criança, ela tem que imitar a minha boca, ela tem que imitar o som. Se ela não imita perfeitamente ou 80% das vezes que eu peço para ela fazer motoramente, como é que ela vai fazer isso no processamento central? Sobre a cópia motora, né, como pré-requisito para desenvolvimento da fala, isso é muito importante que as famílias tenham essa noção, porque quando uma família começa a levar uma criança lá autista para o tratamento, o que ela quer? Ela quer que a criança comece a falar. Tá certo? E aí ela começa a entrar na sessão e começa a ver a menina no chão brincando com a criança, põe a mão aqui, faz assim, não sei o que ela... Aí ela chega para você depois de 3 meses na consulta e fala assim, ó, tá dando errado, porque acho que ela não entendeu, eu quero que a criança fale e ela fica, põe a mão aqui. E eu sempre dou um exemplo que eu acho que é muito claro. Por que a criança que nasce cega demora para falar? A área da fala é aqui, é brocar. A área da visão é suco alcarino aqui atrás, não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Porque o comportamento verbal depende de cópia de mímica facial. Então, se você não for capaz de escanear o rosto da pessoa para você aprender a falar, você vai aprender, mas você vai aprender por tentativa e erro e você vai demorar anos para aprender. Então, você ser capaz de copiar o comportamento motor é condição cunha, pré-requisito para um dia você aprender a falar. Tudo pra gente é a fala. Tudo que a gente quer é que uma criança fale. O tratamento comportamental, o tratamento ABA é falar. Só que para chegar até lá, a gente precisa passar por vários estágios. Então, por isso que a gente insiste tanto em a compreensão, a imitação e o rastreamento visual. Então, perfeito, é exatamente isso. E por isso que a gente fala tanto de comportamento verbal, por isso que a gente seleciona as perguntas de comportamento verbal. Porque isso é tudo que a gente quer fazer com uma criança. É o fundamental nessas crianças, com certeza. Porque se a gente consegue resolver a fala e consegue diminuir comportamentos disruptivos, essa criança tem um funcionamento próximo do padrão. Nós sabemos que do ponto de vista amplo, nós aprendemos a nos comportar copiando o comportamento do outro, nós aprendemos a falar copiando o comportamento do outro. É por isso que quem nasce no Rio Grande do Sul tem sotaque, quem nasce no Nordeste tem sotaque, você só pode ter copiado o comportamento de onde você nasceu. Quem nasce no Brasil fala português, no Japão fala japonês. Então, se você dá estratégias para aquela criança começar a copiar comportamentos verbais e sociais, os sintomas do autismo eles vão regredindo. Se a intervenção está dando errado, a culpa é do terapeuta, sempre. Eu incluo aí nesse pool de terapeutas também a família, porque a família também não pode terceirizar e dizer, resolvam aí. Né? Você que é terapeuta, você que precisa dar um jeito na criança. E aí chega em casa, reforça comportamento inadequado, cede para birra ao invés de estimular comportamento verbal. Então, terapeutas são todas as pessoas envolvidas aí no tratamento da criança, inclusive médico. Então, a habilidade do terapeuta é em conseguir explicar para a família, trazer essa família para jogar junto, dar um bom coaching, treinamento parental, o médico ter a sensibilidade para entrar com a medicação quando precisa, o terapeuta ser bom o suficiente para montar um bom programa de intervenção e quando precisar de ajuda, de atencional, pedir um suporte para o médico, enfim. Então o grupo aí de terapeutas concordo plenamente que o terapeuta é responsável, sim, isso é uma coisa matemática, que eu sempre falo para as famílias, é matemático. Vamos pegar uma criança que esteja fazendo 20 horas por semana. Você concorda que para o Brasil 20 horas por semana é um bom programa? Nossa, para o Brasil é um bom programa, né? Só que uma semana tem, sei lá, 160 horas. Então, se 20 horas por semana é um bom programa, mas a semana tem 160 horas, se você não fizer alguma coisa nessas 140 aqui, vai dar errado. Porque tudo é matemático. Então, nas 20 horas tem que ser bem feito, mas nas 140 que a criança não está na sala do terapeuta também tem que ser bem feito. Senão a culpa de dar errado aí ela vai ser mediada entre todo mundo, né? E hoje, entendendo muito pouco que eu entendo da ABA, mas entendendo um pouco, eu não acho que um médico possa ter uma boa atuação
com crianças autistas se ele não tiver conhecimentos básicos da análise do comportamento. Uma boa pós-graduação, para que ele entenda, pelo menos dos fundamentos da análise do comportamento aplicada, é absolutamente fundamental. Foi só depois de eu começar a estudar a aba que verdadeiramente eu me senti capaz de discutir os casos com os outros profissionais. E você descobriu pela literatura científica, vendo que todo artigo fala, faça a aba, faça a aba. Foi assim? Não é comportamento humano, não é terapia cognitivo-comportamental, é análise do comportamento. Então isso é o forte, né? Isso é o cerne, a espinha dorsal do tratamento. E aí eu passei a me dedicar de verdade para estudar essa ciência. E é garantido, né? Porque isso tem comprovação científica que o tratamento, os melhores tratamentos são os baseados na ciência aba. E a gente não arrisca com o cérebro de criança. A gente não brinca. A gente não pode fazer tentativa e erro. A gente precisa ir onde a gente sabe que é certo e que vai trazer resultados. Algumas pessoas têm algumas experiências ruins com a aba, como tem com qualquer outros terapeutas de qualquer também abordagem, mas o que funciona é a aba e a gente precisa, então, procurar equipes e procurar profissionais que você se alinhe, se acerta, principalmente de uma maneira naturalista, né? Mas você sabe, Linda, eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes, quando alguém diz assim para mim, não, Dr. Paulo, eu fiz aba e não funcionou. Não, eu fiz aba e foi muito ruim. Aí eu sempre pergunto assim, mas o que foi exatamente que você fez? Como era essa terapia? Será que isso era aba de verdade? Porque na imensa maioria das vezes, o eu fiz e não funcionou, não era a aba que essa pessoa fez. Era alguma outra coisa assemelhada com a análise do comportamento, mas não era a aba de verdade, né? Exatamente. Então, eu acho isso super importante. Quando a pessoa tem essa crítica, a gente deve ouvir, mas a gente deve entender exatamente se ela está falando de análise do comportamento aplicada. Exatamente, porque ainda tem gente que faz aqueles condicionamentos clássicos e que não são personalizados, enfim, e que chamam isso de aba. E aí as pessoas acabam tendo uma experiência ruim com aba. Então, realmente, a gente precisa entender que tipo de tratamento foi feito, porque o aba invariavelmente funciona em menor ou maior grau, em menor escala, dependendo de horas, dependendo de variáveis, mas é o que a gente tem na literatura científica, né? Quando você pergunta para a mãe o que ele entende, invariavelmente a mãe fala assim, não, entender ele entende tudo. Exatamente, isso que eu ia falar. Só que não, porque daí eu sempre pergunto... Quando ele quer, ele entende. Ele entende tudo. É só quando ele quando ele não faz é porque ele não entendeu, porque ele não queria, né? Ele não queria, exatamente. Essa é a resposta. E aí eu sempre faço uma pergunta, eu falo assim, olha, então me dá alguns exemplos de coisas que ele entende. Exemplo clássico, a mãe fala assim, se eu falar para ele, vamos tomar banho, ele vai para o banheiro. Isso, gente, não significa absolutamente nada. O nosso cérebro, ele trabalha com links, assim, que são links visuais. Então, essa criança de 3 anos, ela está há 3 anos ouvindo o pai falar assim, amor, eu vou tomar banho. O pai vai pro banheiro. Aí a mãe fala, eu vou tomar banho, vai pro banheiro. A mãe fala, vem aqui, fulano, eu vou te dar banho, e vai pro banheiro. O cérebro cria um hub, ele cria um link entre a palavra banho e aquele quartinho que a gente toma banho. Então, quando você fala banho, a criança vai pro banheiro. Mas eu sempre faço um desafio para a família, eu falo assim, olha, chegue hoje à noite, então, e fale o seguinte, filho, a mãe não vai dar banho, a criança vai pro banheiro. Exatamente. A mãe não vai dar banho, ela vai pro banheiro. Por quê? Porque ela não entendeu nada do que você falou. Outra coisa, você fala assim para ela, por exemplo, ele acabou de mamar, ele tá na sala, ele acabou de mamar a mamadeira, aí você pega, dá a mamadeira pro neném e fala assim, põe lá na pia pra mãe. Aí o neném leva na pia e a mãe fala, tá vendo? Ele entendeu. Não entendeu nada, porque existe um link visual, aonde que a gente põe a mamadeira suja? Na pia, para ser lavada. Então, se você quer saber se o bebê entende o que você falou, você tem que dar a mamadeira para ele totalmente diferente. Claro, você fala assim, olha, põe a mamadeira embaixo da televisão. Se ele pega a mamadeira e põe embaixo da televisão, você não tem nenhuma dúvida de que ele entendeu. Então, pessoal, quando você vai testar se a criança entende ou não o que você fala, 2 coisas. Primeiro, você tem que usar um verbo de ação. Você tem que mandá-la fazer alguma coisa. Segundo, essa ação tem que ser atípica. Não pode ser aquilo que acontece todas as vezes, senão isso não tem valor nenhum. Quando você começa a explicar isso para a família, daí a família começa a falar, não, assim ele não faz. Não, desse jeito ele não consegue entender. Por quê? Porque ele não entende o que você está falando. E aí isso é muito complexo, porque se a família não for bem orientada, e se você só ouvir o que a família está falando
falando e for aceitando aquilo, você começa a criar dados no teu prontuário que são falsos, que não representam aquela criança, né? Exato. E se ela não entende, ela também não vai falar. Porque ela pode até falar, mas ela vai falar coisas aleatórias, sem coerência. Sem coerência. Para ela falar e explicar uma coisa, primeiro ela precisa entender essa coisa. É um pré-requisito para uma fala funcional, uma comunicação receptiva funcional. Porque senão ela vai ficar falando coisas sem sentido ou coisas repetitivas. Para um diálogo, ela precisa entender as sutilezas, entender o que ela está ouvindo, para depois ela usar aquilo para reproduzir com alguém, não é? Então é pré-requisito uma boa comunicação receptiva, ela entender, ela seguir comandos, ela interpretar o que a gente está dizendo. É pré-requisito que ela tenha uma super imitação boa, é pré-requisito que ela tenha um bom contato visual. Então, são comportamentos que são difíceis de instalar e que são exatamente as barreiras aí de aprendizagem que a gente tem no autismo, por diversas outras questões de teoria da mente, de questões de neurônios espelhos que estão sendo tão discutidas agora nos artigos, né? Precisa de contato visual, precisa fazer sentido para a criança essa interação. Então, são coisas que a criança precisa muito.